Então, vamos lá, gente, muito boa tarde. Então, iniciamos mais um evento importante, nosso segundo encontro, e hoje teremos, então, uma temática que parece que nos vai ajudar muito no processo realmente de contribuir com a formação continuada dos professores, tendo visões do Brasil e do Uruguai. O tema da fala de hoje, da palestra de hoje, é modos de pensar e fazer a formação, experiências e ideias de concretização. Então, hoje nós temos 3 pessoas muito especiais que estarão falando conosco. Então, eu vou apresentá-los, todos eles, e depois eu vou passar a palavra para o grupo que se organizou muito bem, eles se prepararam com muito carinho para fazer essa fala para a gente hoje, tá? Então, eu começo, então, com o Fernando Tanzioni Galizia, professor associado da Universidade Federal de São Carlos, vinculado ao Departamento de Artes e Comunicação do Centro de Educação e Ciências Humanas, tem atuado no curso de licenciatura em música, modalidade presencial. Credencial do Programa de Pós-Graduação em Educação, é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Musical e Pedagogia Universitária e vice-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Pedagogia Universitária, da Unesp, campus de Rio Claro. É coordenador do projeto de extensão Roda de Choro, da UFSCar. É segundo tesoureiro da Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM, e foi diretor regional Sudeste e membro do Conselho Fiscal desta associação. Foi coordenador da Rede Paulista de Educação Musical, REPEM, possui doutorado em Educação pela UFSCar, mestrado em Música, com ênfase em Educação Musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e é licenciado em Educação Artística, com habilitação em Música pela Universidade de São Paulo. Tem experiência nas áreas de Educação e Artes, com ênfase em Educação Musical e Pedagogia Universitária, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino superior de música, didática do ensino superior, interculturalidade e formação de professores de música. E também é o meu vice-coordenador do GEPU, que é o grupo de pesquisa que nós trabalhamos sobre pedagogia universitária. A Elaine Cristina Maldonato é doutoranda em Educação na Unesp, campus de Rio Claro, com mestrado em História Social pela Unesp de Assis, licenciada em História e Pedagogia, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Pedagogia Universitária, GEPU da Unesp, Rio Claro, registrado no diretório do CNPq e do Grupo de Estudos sobre Assessoria Pedagógica Universitária, GEAPU, que congrega assessores pedagógicos de mais de 60 instituições brasileiras de ensino superior, a qual a Amanda coordena. Atualmente ocupa o cargo de chefe do Departamento de Ensino de Graduação da UFSCar Campus de Araras, atuando na área de assessoramento pedagógico docente e no apoio pedagógico de alunos da graduação, especialmente os ingressantes por reserva de vaga e vestibular específico, indígenas e estrangeiros. Nancy Alicia Peri Jaime, da Universidade da República do Uruguai, professora adjunta da Unidade Acadêmica da Comissão Setorial de Ensino, TSE, da Universidade da República do Uruguai. Tem mestrado em Psicologia da Educação, na área de Educação Superior Universitária, na Faculdade de Psicologia da Universidade de La República. É doutoranda em Educação na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional de Buenos Aires, Argentina. É especialista em espaços, de aprendizagem virtual e a informática na educação. É responsável pelas linhas de projetos, que envolvem inovação educativa e desenvolvimento pedagógico docente, dentro da Comissão Setorial de Educação. Sua linha de investigação são a formação pedagógica, didática dos docentes universitários e a relação com a integração da tecnologia e as práticas de ensino na educação superior pública do Uruguai. Nancy, um prazer enorme ter você conosco aqui novamente. Bem, o grupo se organizou, eles terão então 30 minutos para fazer cada um deles as experiências que eles gostariam de apresentar para vocês, e depois a gente faz uma rodada de perguntas de 30 minutos no máximo, porque a gente tem um teto de encerrar até às 16. Então é com vocês, gente, e antecipadamente, meu imenso muito obrigado por contribuir conosco. Muito bem, acho que sou eu. Boa tarde a todos e todas. Deixa eu pegar aqui o meu cronômetro para não fazer besteira. E vou compartilhar minha tela, daí eu me apresento.
Eu não vejo mais vocês. Vocês estão enxergando esses slides? Sim, tá ótimo. Tá bom. Qualquer coisa, dê um grito aí, porque eu não vejo mais vocês, tá? Tá. Então, boa tarde oficialmente, todos e todas. Meu nome é Fernando, sou professor aqui da Universidade Federal de São Carlos e também tenho a honra de ser o vice-coordenador do GPU, junto com a Maria Antônia, Amanda, Elaine e mais um monte de gente muito bacana. Vou fazer minha audiodescrição, é uma prática que a gente tem aqui na UFSCar, caso tenha alguém com alguma questão visual que não consiga ver. Então, sou um homem branco, de cabelo preto curtinho, uma sujeira aqui no que eu chamo de barba, no queixo. Estou vestindo uma camisa roxa, estou sentado aqui, atrás de mim tem uma estante com alguns livros. Então, hoje, a minha fala para vocês é sobre a formação de professores universitários na UFSCar, trajetória, impactos, ações, dificuldades e desafios. A Antônia leu um pouquinho aí do meu currículo, e só para vocês entenderem por que um educador musical está conversando sobre essas questões com vocês, é porque eu sempre pesquisei o ensino superior de música. E isso acabou me levando para o campo da pedagogia universitária, e hoje eu trabalho com esses dois campos na intersecção deles, com a educação musical e com a pedagogia universitária. Isso fez com que eu acabasse atuando e pesquisando a formação de professores universitários, não só de música, mas de outras áreas. Então, o título da mesa hoje, só para a gente contextualizar a minha fala e dos meus colegas, das minhas colegas que virão depois. O título da mesa é Modos de Pensar e Fazer a Formação, Experiências e Ideias de Concretização, e nós nos demos estes 3 objetivos: compartilhar as trajetórias de ações e estratégias realizadas de formação de docentes em ambas as instituições, enfocando as dificuldades e aprendizagens institucionais desses processos, lembrando que eu e a Elaine somos da mesma instituição, a UFSCar, analisar a situação atual da formação continuada de docentes de ambas as instituições, com foco nos impactos e resultados das estratégias e ações realizadas, e demonstrar como os desafios que as professoras Marisa Isabel da Cunha e Elisa Lucarelli falaram na mesa passada se manifestam na prática. Nesse sentido, a pergunta que nos guia é, a partir daqui, quais são os desafios comuns a serem enfrentados e quais abordagens e ações são possíveis para enfrentá-los? Então, aqui na UFSCar, nós temos diferentes atores fazendo ações de formação continuada. Mas eu acho que o principal ator talvez seja a Prograde, e dentro da Prograde nós temos esses 3 atores, a DIDIPED, os DEGs e a CAFDU. E eu vou explicar rapidamente quem são estes atores institucionais. Então, a Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde, é uma unidade administrativa que executa as políticas ligadas ao ensino de graduação e sua gestão acadêmica. Executa e gestiona as políticas aprovadas pelo Conselho de Graduação, que é o órgão deliberativo desta unidade. Então, nós temos uma Pró-Reitoria de Graduação, que lida com o ensino de graduação, temos uma de pesquisa, temos uma de pós-graduação, temos uma de extensão, de administração e assim vai. Dentro da Prograde, então, nós temos a Divisão de Desenvolvimento Pedagógico, a DIDIPED, que, dentre outras coisas, uma de suas funções é propor o desenvolvimento de uma política de formação continuada de docentes, incluindo a formação de docentes ingressantes na instituição, além de planejar e desenvolver atividades de formação pedagógica e de gestão acadêmica destinadas aos docentes em diferentes formatos, seminários, congressos, oficinas, e nas modalidades presencial e à distância. Além disso, ainda dentro da Prograde, nós temos os departamentos de ensino de graduação, os DEGs. A UFSCar, para quem não sabe, é uma universidade multicamp, nós temos 4 campi e teremos um 5º em breve. Então, em cada um desses campi, fica um departamento de ensino de graduação, que seria uma espécie de braço da Prograde. Então, dentre as 1000 coisas que esses departamentos têm que fazer, uma delas é elaborar propostas de formação pedagógica e de gestão acadêmica em seus respectivos campi. E, em meados do ano passado, um outro ator surgiu dentro da Prograde, que é a CAFDU, a Coordenadoria de Articulação para a Formação Docente Universitária. Como o próprio nome diz, o foco da CAFDU era articular esses diferentes atores que estavam fazendo atividades formativas, mas de maneira isolada, sem ter algum tipo de articulação.
Então, tem essas 6 ações que a CAFIDU deveria fazer. Promover ações colaborativas para implementar a política institucional de formação continuada de docentes da UFSCar, eu vou falar mais sobre ela. Realizar programas, projetos e ações de formação inicial e continuada. Fomentar, apoiar e articular programas, projetos e ações, também em formação inicial e continuada, realizados por outros setores, talvez seja a ação aqui mais de articulação, mas também tem esse 4, articular os trabalhos com as demais coordenadorias e setores da Prograde, além dos demais setores da universidade, que também tem, de alguma forma, algum tipo de atuação, mesmo que esporádica, no campo da formação de professores universitários. Assessorar, em colaboração com a DIDIPED e os DEGs, o pró-reitor ou pró-reitora em assuntos referentes à formação de professores universitários, e representar, também em parceria com a DIDIPED e os DEGs, em eventos, redes e outros que tratem de formação inicial e continuada de professores universitários. Então, esse aqui seria o ator caçula, digamos assim, o mais novo dentro da estrutura da UFSCar. Tentando traçar um histórico das principais ações de formação, principalmente formação continuada de professores universitários na UFSCar, a gente vai até o ano de 2006, quando algumas ações são iniciadas. Eu tentei ao máximo aqui não deixar nada de fora, mas é muito provável que eu tenha deixado. De qualquer forma, tenho para mim que eu consegui listar aqui as principais ações e espero que eu não tenha errado nessa. Então, uma delas é o Seminário de Ensino de Graduação, o SEGRAD, que tem como objetivo oferecer oportunidades de ampliar conhecimentos, analisar, discutir e propor novas possibilidades de práticas pedagógicas no ensino de graduação, além de buscar maior integração do corpo docente. Esse seminário continua acontecendo até hoje, nós tivemos a 15ª edição agora em 2025. Nós temos o programa Ação Docente na UFSCar, e vocês vão ver que ele vai ressurgir depois, mas num outro formato. Nós tivemos 3 edições desse programa, de 2009 a 2011, e a ideia era contribuir para a integração dos docentes recém-contratados, à comunidade acadêmica da UFSCar, além de propiciar o desenvolvimento de uma postura reflexiva frente aos processos de ensino e aprendizagem nos cursos de graduação e desafios postos da educação superior, compartilhar experiências de constituição de identidade da instituição e do compromisso social da UFSCar, e socializar informações sobre os procedimentos acadêmicos institucionalizados. Uma outra ação é o CONEGRAD, Congresso de Ensino de Graduação, que tinha como principal objetivo dar maior visibilidade às atividades de graduação da universidade e atender a demanda da comunidade universitária expressa no PDI, no sentido de fortalecer e ampliar procedimentos facilitadores da integração entre ensino, pesquisa e extensão, considerando aí uma série de questões. O CONEGRAD também continua acontecendo, tá? Nós tivemos a 4ª edição em 2019 e provavelmente vamos ter uma edição esse ano. Também havia uma questão de formação em gestão acadêmica, que era destinada não só aos docentes, mas também aos técnicos administrativos que desempenhavam atividades de gestão acadêmica. Nós tínhamos o Espaço de Desenvolvimento Docente, o EDD, que tinha a ideia de subsidiar os docentes no período inicial do desenvolvimento da docência na UFSCar, considerando os princípios, a estrutura e o funcionamento do ensino dessa instituição, e envolveu diferentes setores da universidade, como, por exemplo, a SEAD, a Secretaria de Educação à Distância. Em 2013, eles criaram uma espécie de AVA, que é o Portal dos Professores, que foi uma atividade bem interessante. E em 2024, cria-se o programa Ação Docente, mas não é o mesmo Ação Docente daquele lá de trás, é uma nova ideia, cujo carro-chefe seria implementar a política institucional de formação continuada de docentes. Então, com o objetivo geral é fomentar, apoiar e articular coisas que já são feitas, programas, projetos e ações, em formação continuada de professores universitários. E a missão do programa está dividida em 3 eixos. Diante dos desafios encontrados nos dias atuais na universidade, contribuir com reflexões sobre as práticas pedagógicas dos e das docentes, auxiliar o professor ou professora em problemas reais de sua prática docente e fortalecer as identidades profissionais docentes dos professores e professoras universitários. Então, o programa Ação Docente ele foi pensado para ser um guarda-chuva, um programa articulador de outros programas, projetos ou ações.
Então, dentro disso, nós temos um programa, que é o Programa Institucional de Formação Docente em Metodologias Ativas de Aprendizagem e Estratégias de Avaliação. Ele é realizado por um grupo de trabalho, o META, que hoje se constitui como um programa dentro da própria Prograde. E a ideia é trabalhar com metodologias ativas de aprendizagem e estratégias de avaliação em diferentes formatos. Uma outra ação, um outro projeto é o Diálogos com a Graduação. Então, como o próprio nome diz, a ideia é fazer rodas de conversa ou mesas dialogadas, que visam discutir temas pertinentes ao ensino nesse nível de graduação, junto a docentes, chefes de departamento e coordenadores. Em 2024, o tema dos diálogos foi a curricularização da extensão, como fazer. Também temos a Semana de Formação Docente do Campus Lagoa do Sino. O Campus Lagoa do Sino é um dos 4 campi que a gente tem até agora, e eles têm uma cultura de fazer essa semana de formação. Em 2025 tivemos a 9ª edição, e a ideia é promover a formação continuada dos docentes do campus, através de discussões sobre temas emergentes que afetam o cotidiano da sala de aula, bem como o processo de ensino e aprendizagem, buscando auxiliar o professor para melhor desenvolver a docência. Então, eu diria que as principais ações, ou pelo menos as ações institucionais de formação continuada de professores, são essas. Dentro do programa Ação Docente, um programa guarda-chuva, teria o SEGRAD, o CONEGRAD, o META, o Diálogos com a Graduação e a Semana de Formação Docente. Como vocês perceberam, por mais que nós tenhamos atores principais ou institucionais, a formação continuada de professores acontece por diferentes atores. Então, isso é dinâmico. Pode ser que tenha um novo programa, uma nova ação, um novo projeto surgindo, pode ser que algum projeto ele não aconteça em determinado ano, mas a ideia do programa Ação Docente era ser esse guarda-chuva garantindo que alguma coisa estivesse acontecendo em termos de formação. Dito isso sobre as ações, vou passar a tratar então da política, a política institucional de formação continuada de docentes da UFSCar. Traçando um leve histórico, ela começa a ser pensada em 2017, por meio de uma comissão de trabalho que a própria Prograde formou. Foi formada por mais ou menos 18 pessoas de diferentes centros. O centro é uma unidade administrativa da UFSCar, então foi bastante gente. E a ideia é que esse grupo, do qual eu fiz parte e acabei coordenando no final, propusesse diretrizes que deveriam balizar a construção da política. Então, o produto dessa comissão foi as diretrizes. Em 2019, então, houve uma segunda comissão, dessa vez ela foi mais enxuta, porque a ideia era pensar na implantação das políticas. E aí a gente já começa a perceber que a gente pensou na implantação, mas a gente não tinha a política propriamente dita, a gente tinha as diretrizes para formar a política. Então a gente estava entendendo ainda o que era para acontecer nessa comissão de trabalho. Só que a gente foi atropelado pela Covid e a gente teve que encerrar de forma prematura as atividades. A gente só foi retomar isso em 2022, numa terceira comissão. Essa comissão, na verdade, ela ia propor um projeto de reestruturação, reorganização e atuação do núcleo de formação de professores, que é um núcleo que nós temos aqui na UFSCar, e de repente se percebeu que a gente poderia atrelar a ideia da formação de professores universitários dentro desse núcleo. Essa comissão acabou também não acontecendo por uma série de fatores, e aí em 2023 e 2024, a CAFIDUA de DIPED e os DEEGs retoma a construção do documento, que acaba sendo aprovado em dezembro de 2024, janeiro de 2025. Então ele é bem recente e demonstra que foi um caminho bastante comprido para a gente chegar até a aprovação do documento. O documento está estruturado da seguinte forma, em 5 títulos. O primeiro título tem os princípios, as diretrizes e os objetivos. O segundo título traz o público-alvo, e aqui já conto para vocês que a gente, como vocês perceberam, tem ações focadas nos professores iniciantes e tem ações focadas nos professores que já estão em exercício. A gente manteve essa ideia e ainda incluiu os estudantes de pós-graduação, entendendo que eles são os futuros professores universitários, não só da UFSCar, mas como de outras instituições. Aí, o título 3 traz a estrutura e a organização, e a gente estruturou a política em 3 eixos. Então, um eixo específico para docentes ingressantes,
um eixo para melhoria contínua das práticas de ensino e um eixo de avaliação do ensino, porque percebemos que sem avaliarmos o ensino, a gente não teria subsídios para entender quais deveriam ser as ações de melhoria contínua das práticas de ensino. Então, a ideia das ações ligadas ao eixo de avaliação é que elas subsidiem a construção das estratégias formativas que a gente vai vir a fazer. O título 4, então, traz as atribuições, quem tem que fazer essas coisas, daí está a PROGRADE, Pró-Reitoria de Graduação, está a PROGP, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que também é um ator institucional que faz ações de formação continuada, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, entendendo que a pós-graduação é a grande responsável pela formação de professores universitários no Brasil, e aí tem uma série de questões a isso. A comissão própria de avaliação, principalmente ligada às questões do eixo 3, que é a avaliação do ensino de graduação, e a Secretaria-Geral de Educação à Distância, porque a UFSCar tem uma larga experiência em educação à distância, e também é um ator que acaba fazendo atividades formativas. E o título 5 encerra, então, a política com as disposições gerais. Estou deixando um QR Code aí com o link para o documento. Agora eu quero relatar as dificuldades do processo. Essa é a versão 1 de um pedaço da política. Então, o artigo 12º estava tratando das atribuições da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Então, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. E no inciso 4, está escrito lá que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas deveria propor e fomentar, junto aos centros e departamentos acadêmicos, a discussão de estratégias de melhoria dos concursos para a contratação de docentes, aumentando seu foco na dimensão didática do fazer docente e propiciando a participação de estudantes voluntários em situações de simulação no processo de seleção. Então, a nossa ideia aqui é que não adianta você ficar advogando, por exemplo, por uma maior formação pedagógica dos professores universitários, se os processos seletivos para isso não enfocam no saber pedagógico. Então, a gente deveria mudar os processos seletivos para que eles começassem a, de alguma forma, olhar para se aquele cidadão ou cidadã possui saberes pedagógicos. Para isso, precisa ter aluno, senão você não tem o triângulo didático, certo? Você tem a pessoa e o conhecimento, mas você precisa ter o aluno para que ele feche o ciclo didático e mostre para você o como ele usa a didática que ele porventura tem. Então, a gente queria fazer ambientes simulados de ensino, aulas simuladas, como uma das etapas do processo seletivo, a prova didática. Na prova didática, a ideia é que se avaliaria a didática. Não há didática sem discente, não há docência sem discência, já diria o Paulo Freire. Então, tinha essa palavra, deverão, necessariamente, incluir o uso de ambientes simulados. A ideia de ambiente simulado não é nova. O curso de medicina da UFSCar faz isso, já usa isso nos seus laboratórios, dependendo da área de conhecimento para a qual vai ter o concurso. E o parágrafo 2º especificava que esses estudantes não iam ter nenhum papel avaliativo, que eles só iam estar lá possibilitando que o candidato ou candidata pudesse interagir com o ser humano e que a gente pudesse avaliar essa interação, como é que ela se dava, que é um dos aspectos didáticos. E aí eu trago, a gente submeteu essa versão 1 ao escrutínio de todo mundo, de todos os centros, todos os departamentos. A gente foi recebendo sugestões e esse parágrafo foi amplamente atacado. E eu destaco uma fala de uma pessoa, obviamente não vou dizer quem foi, para a gente refletir um pouco sobre ela. Então diz essa pessoa: não vejo que a presença dos estudantes, que não poderão falar, espero, ajudará em uma simulação. Por que não colocar, nesse caso, versões em papelão de estudantes? É uma abordagem bem estranha. Então, veja, essa fala revela a concepção do que é o papel de um estudante em sala de aula para esse professor ou professora. É uma pessoa que tem que ficar em silêncio. É um aspecto transmissivo total, é a docência como professar um saber, é a docência do professor para o aluno que absorve esse saber, é o aluno silenciado, sem ser levado em consideração, etc, etc, etc. Por causa, eu destaquei a fala mais característica, mais caricata, digamos assim, das que eu recebi, mas foram muitas. Então, fui obrigado a mudar na versão 2. Qual foi a mudança que nós fizemos? Agora eu coloquei poderão incluir.
Ou seja, não é mais obrigatório fazer aula simulada na prova didática. Só lembrando, há uma prova escrita, há uma prova didática, há a análise de currículo e há uma entrevista. Então, estamos falando da prova didática. A prova didática já não vai ser mais aula, vai ser palestra, como sempre foi. Tá bom. Mas aí, eu incluí esse parágrafo 3º, porque existe uma tabela de pontuação para a prova didática. E essa tabela, os critérios de avaliação são separados em 4 grupos. Os grupos 1 e 2 são 1, desempenho didático-pedagógico, então você vai olhar para o desempenho didático-pedagógico do candidato ou candidata, e o 2 é a capacidade de planejamento de aula. Enquanto o 3 é o conteúdo e conhecimento na área, e o 4 é comunicação e síntese do assunto. Então, a gente estava propondo que os grupos 1 e 2 devessem necessariamente ter uma pontuação maior que os grupos 3 e 4. Porque o conteúdo e conhecimento na área você já está avaliando na prova escrita e na produção acadêmica do candidato ou candidata. Então, você não precisa avaliar isso de novo bastante na prova didática. É claro que você não pode ensinar aquilo que você não sabe. Você tem que ter um amplo conteúdo e conhecimento na área. Mas você não precisa focar isso na prova didática, na minha opinião. Você pode focar nas questões didáticas, porque você já tem outros momentos para focar essa questão. Então, eu estava propondo isso, que o grupo 1 e o grupo 2 tivessem um peso maior do que os grupos 3 ou 4. Também não passou. Só para servir de exemplo, né? Então, o grupo 1 está aqui, tem aqui os critérios. Adequação dos procedimentos didáticos aos objetivos. Habilidade na utilização. Parará, parará, parará. O que acontece é que esses grupos aqui, muitas vezes, acabam tendo um peso maior do que esses 2 grupos aqui. E aí também não foi aceito. Eu não pude deixar dessa forma. E eu vou destacar uma fala, que eu também considero a mais característica. Recebi muitas falas contrárias a essa ideia, mas uma pessoa me disse: atuo num departamento interdisciplinar, e por isso não é possível pontuar mais a dimensão didática do que o domínio do conteúdo e conhecimento da área. Então vejam, as estratégias mentais para justificar que o foco vai estar na habilidade da pessoa, do candidato ou candidata, no domínio do conteúdo e conhecimento da área, são diversas. Na cabeça dessa pessoa, se o departamento é interdisciplinar, o domínio do conteúdo e conhecimento da área é uma coisa difícil, e é mesmo. Então, por isso, se justifica abrir mão da avaliação no domínio didático do candidato ou candidata. A versão final, então, ficou com o poderão, aqui, e ficou com um preferencialmente aqui. Ou seja, não vai mudar. Porque as pessoas podem optar por seguir essa recomendação, mas podem optar por não seguir. E, como a gente tem esse tipo de pensamento como uma cultura institucional, o que vai acabar acontecendo é que as mudanças não vão acontecer. Então, eu tento resumir essas dificuldades a isso aqui, ó, a resistência à incompreensão do que é a formação e de sua necessidade para professores universitários. Então, ou a pessoa não sabe do que se trata, do que a gente está falando, ou a pessoa sabe, mas não acha que isso é importante. Além disso, eu também percebi que tinha um entendimento de que a formação de professores universitários e a formação de professores para a educação básica são similares e devem necessariamente estar atreladas. E isso, às vezes, atravancou um pouco o processo. E hoje a literatura já entende que se você vai formar para o ensino superior, por mais que seja um docente também, é uma atuação muito distinta da atuação nas escolas de educação básica ou em qualquer outra instituição de educação básica. Ambos são docentes, ok? Tem que desenvolver uma identidade docente, mas há um entendimento de que são atuações muito díspares. Uma outra fala interessante também, porque em determinado momento a gente começou a discutir se a gente poderia criar disciplinas de didática do ensino superior obrigatórias para todas as pós-graduações da UFSCar. Ou então obrigar todos os orientandos e orientandas a realizar o estágio, mesmo que sem bolsa. A gente começou a discutir isso. E nos foi negado. Nos foi dito que a gente não pode obrigar os programas a fazer essas coisas.
Então, assim, são ações que elas por si nem resolvem o problema, uma disciplina de didática do ensino superior ou a realização do estágio. Mas nem mesmo elas podem ser feitas. A gente pode ofertar e os programas podem aceitar ou não. E, por fim, uma coisa que a gente percebeu é que vários setores queriam ser incluídos na política, como setores que fazem formação continuada. Sem entender que, na verdade, a hora que você está incluído na política, você está ganhando uma demanda. Você vai ter que fazer uma ação de formação continuada, quer você queira ou não. Então, é interessante que, por mais que tenha toda essa resistência, muitos setores institucionais quiseram fazer parte disso. Achei isso interessante. Uma última coisa que eu quero trazer é um outro documento. As normas para progressão docente. Nós temos um plano de carreira, né, dentro da UFSCar e das universidades federais, e as universidades fixam normas para que essa progressão docente ocorra. E, numa atuação junta da Prograde com a ProGP, a gente inseriu nas normas isso aqui, que agora o professor ou professora, ele precisa participar de atividades de formação didático-pedagógica continuada. Que essas formações passam a contar 1 ponto a cada 15 horas, sendo necessário, no mínimo, esse é o segredo, 1 ponto, e no máximo 4 pontos no interstício. Ou seja, a gente pode pedir uma progressão a cada 2 anos, mas a partir de agora, a cada 2 anos, a gente tem que ter feito no mínimo 15 horas de formação didático-pedagógica continuada. Não é nada, mas é mais do que o 0 que a gente tinha. E aí, a gente falou o que significa uma formação didático-pedagógica, porque muitos docentes começaram a falar, não, quando eu vou num congresso de X microbiologia, física quântica, sei lá, eu estou me qualificando para a docência, porque eu estou me qualificando na área que eu ensino. Aí a gente falou, então, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma formação didático-pedagógica. Então, colocamos um documento. São atribuídos pontos à produção intelectual comprovada, que seja sobre o tema de formação docente, o ensino na graduação ou o ensino na área de atuação acadêmica do docente. Então, se ele vai num congresso de microbiologia, não. Mas se ele faz alguma atividade lá dentro, que seja um curso, que seja assistir uma palestra de docência de microbiologia de alguma forma na graduação, aí sim, ele está contando como algum tipo de ação. É uma coisa bem pontual, mas isso já forçou as pessoas a pensarem a respeito, já gerou resistência, já gerou falas, então foi uma coisa positiva no sentido de que não havia nem essa preocupação antes. Fechando então com os desafios e ações para o futuro, eu acho que é necessário a partir de agora normatizar e realizar a política, ou seja, não deixar ela virar letra morta, né? A partir da política agora a gente tem que começar a desenhar as ações de formação, de avaliação para os docentes ingressantes e por aí vai. Sendo que a gente inseriu essa necessidade de revisão da política em 2 anos, para que a gente veja como é que ela está acontecendo ou não está acontecendo, eu achei isso interessante. E mudar uma cultura, entre aspas, institucional, sobre a necessidade de e a compreensão do que é a formação de professores universitários, tanto a inicial e continuada. Acho que essas ações, se elas ainda não trazem um impacto visível de larga escala na docência da UFSCar, elas começam a fazer uma grande roda girar, a fazer as pessoas começarem a refletir e começam a fazer com que as coisas, quem sabe no futuro, mudem no sentido da gente requalificar a docência de graduação da nossa instituição. É isso. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado aí pelo convite para eu participar. Fico à disposição aí para ouvir os colegas. Muito obrigada, Fernando. Maravilhoso a experiência, o processo histórico vivido, né? Importante trazer as dificuldades, que a gente sabe a dificuldade que é em cada instituição, mas também os avanços e a permanência da luta, né? E aí vou pedir, então, a sequência, por favor. Acho que agora é a Nancy. Tá sem áudio, Nancy. Ahora. Estaba intentando
dejando. Hola. Primero, bueno, gracias por la invitación y compartir. Estaba tratando de compartir la pantalla, pero no me estaba dejando. Por eso voy a ver si intento. Ahora no soy muy... Se você quiser, eu posso compartilhar para você. Estoy poniendo compartir y no me da la opción. Me muestra solo la pestaña de Chrome, pero no la presentación de Google, de PowerPoint. Porque no lo sé, porque me está dejando solo eso. Un momento. Solo me deja la ventana. Aquí, me encontré. Perdón. Esa es la mala costumbre de estar con Zoom. No, me cuesta que me le mire. Deu certo. ¿Aquí se ve? ¿Ahora se ve? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Bueno, la intención en esta presentación es un poco mostrar nuestra experiencia y hablar un poco de estos alcances y desafíos, que Fernando ya fue adelantando varios que compartimos, y marcar algunos. Disculpas, voy a hablar en español porque mi portuñol es muy malo, ni siquiera llega a portuñol. Bueno, ¿y ahora cómo sigo? Ahí ¿la ven? Sí. Estamos vendo sim. Tá sim. Sí, yo no veo nada, pero no lo veo ustedes. Bueno, nada, un poco era esto de analizar la situación actual. La formación, quise hacer el enfoque más comparativo, me pareció súper interesante esto de poder mirarnos como en espejo y tratar de ver cuáles son los problemas comunes y ver estos efectos e impactos de las estrategias y las estructuras también, cómo se ha dado un paralelismo entre las dos estructuras y cómo cada institución va formando de manera particular, pero hay formas de trabajo que se comparten. Y bueno, quería un poco mirar eso. Fernando presentó los actores, yo traigo acá los actores principales de la UDELAR, la Comisión Sectorial de Enseñanza como la institución del Prorrectorado que financia esencialmente varias de estas estructuras, las unidades, la red y los programas. Ahora voy a hablar un poquito de cada una de ellas. Haciendo un paralelismo, decía un poco que la prorrectoría de graduación, el progrado, es el equivalente a lo que nosotros denominamos como el prorrectorado de enseñanza, y que el consejo de graduación que ustedes mencionaron estaría similar o parecido a lo que es nuestra comisión sectorial de enseñanza, que es el consejo que decide las políticas, ¿no? Es un consejo cogobernado, una comisión cogobernada donde participan docentes, estudiantes y egresados y representantes de las diferentes áreas del saber. La sectorial tiene como esto la finalidad de la coordinación, el estímulo y el desarrollo de la actividad de enseñanza. Es un órgano que define políticas de enseñanza, está contribuido desde 1993 y entre sus atribuciones tiene esto de asesorar al Consejo Directivo Central de la Universidad en todo lo que tiene que ver con planes de estudio, con fomentar la innovación educativa, impulsar la mejora en la enseñanza de grado y el acompañamiento a las generaciones que ingresan. Para eso hay un programa particular, que es el programa de respaldo del aprendizaje, que tiene todo un desarrollo vinculado con la inclusión, el asesoramiento, la educación en cárceles, eso como otra área de trabajo. Pero en particular desde el área en que yo estoy, tenemos esto de la innovación y la formación docente como un área de trabajo y desarrollo, y también un impulso a lo que es la investigación en temas de educación universitaria. Nosotros le decimos las UAE, las unidades de apoyo a la enseñanza, que vendrían a ser equivalente a lo que ustedes denominan como departamentos de enseñanza de graduación. Estas unidades están
radicadas en cada uno de los centros, escuelas, universitarios, facultades, escuelas y centros, que tienen entre sus funciones el elaborar propuestas y realizar actividades de formación pedagógica, además que tienen la gestión académica de las respectivas facultades, entre otras tareas, por ejemplo, también apoyo estudiantil o asesoramiento a la institución en temas de enseñanza. Hay muchas tareas que cumplen. Hoy en la universidad hay 25 UAEs. La formación de estas unidades de apoyo a la enseñanza es esencialmente multidisciplinaria. Docentes, a veces son docentes del servicio que tienen formación de posgrados en educación, o docentes formados en educación especialmente, o en comunicación, o en informática. O sea, los perfiles son muy variados, o psicología. Cada una de las unidades se constituye de acuerdo a las propias necesidades. Una vez que estas UAEs se formaron, estas 25 UAEs, en diferentes momentos, ahora lo vamos a ver, lo que surgió desde el 2011 es lo que ustedes, o parecido a lo que denominaron como esta coordinación de articulación para la formación docente. Esta red de unidades de apoyo a la enseñanza, la intención fue promover acciones más colaborativas, poner en común las preocupaciones y dificultades, intentar coordinar los trabajos entre las distintas unidades y en general hacia la UDELAR, o sea, tomar muchas veces posturas o posiciones, o discutir temáticas que nos competen, ya sean de la didáctica, de la pedagogía, problemáticas que definimos como problemas comunes y necesarios de trabajar. A su vez, al estar vinculadas en diferentes aspectos con el prorectorado, es como un espacio de asesoramiento también en temas de la formación de los docentes y de las realidades de los servicios en esta comunicación entre ida y vuelta entre el prorectorado y los servicios, porque las UAEs tienen más de cerca la problemática propia de cada servicio universitario, y bueno, este ir y venir nos ayuda para redefinir las políticas o mejorarlas. Dentro de la formación docente, desde el 2001, entre el 2001 y el 2023, se formaron programas de formación didáctico-pedagógico de las áreas disciplinares, como otro espacio semi-descentralizado. O sea, definimos centralizado lo que es lo que trabaja en la unidad, en la sectorial, más semi-descentralizado estos de área, y descentralizado los de las UAE, porque están a nivel de todos los servicios. Este nivel semi-descentralizado se dividió esencialmente en 3 grandes áreas, y fuertemente tienen el objetivo de mejorar desde la didáctica de las disciplinas y las profesiones. Cada área, al reunirse, discutía o analizaba cuáles eran los ejes comunes dentro de los servicios que participaban del área, y ahí las propuestas de formación tenían que ver con desde sus propias disciplinas y muchas veces de las profesiones, o sea, de los tipos de profesiones que las involucran. Entonces es un eje particular, ¿no? Desde el 2016 se constituye algo similar a esta división de desenvolvimiento pedagógico, lo que llamamos el Programa de Desarrollo Pedagógico Docente. El programa tiene una política de formación de docentes, incluye la formación de los docentes ingresantes, un poco acá hacía el paralelo entre lo que constituía lo que hacía la división, el IDIPED y nosotros, porque incluye sin duda la formación de los docentes ingresantes, que son los que más participan de estas acciones de formación. O sea, está esencialmente dirigido a los grados de ingreso, a la carrera docente, pero también participan desde otros grados sin duda. El programa se financia, se constituye a través de un llamado a iniciativas de formación docente, donde docentes de las diferentes áreas de la facultad, con fuerte presencia de las unidades de apoyo a la enseñanza, o sea, las unidades presentan propuestas, pero que están dirigidas no solo para su servicio, sino para toda la universidad, o para un público incluso que involucra a docentes de la Administración Nacional de Educación Pública, docentes de los otros sistemas de enseñanza, y que participan de estas acciones. Entonces, la financiación les permite hacer cursos, talleres y laboratorios que se desarrollan en el periodo durante un año, ¿no?
Y hemos usado estos diferentes formatos. La mayoría tienen un espacio virtual en el EVA que se hace como en formato semipresencial, a veces también por videoconferencia a través de Zoom. O sea que el programa, como pasaba con el programa de ARIA y en algunas transformaciones de las UAE, abarca todos los temas de la didáctica, los diferentes escalafones de la carrera docente y utiliza diferentes formatos de modalidades y formas de enseñar o de hacer la formación. En paralelo también, desde el 2005 se crea la maestría en enseñanza universitaria, que también trabaja temas de pedagogía y didáctica en la educación superior, con énfasis en la investigación en prácticas de enseñanza universitaria, ¿no? Es como complementar la formación desde la mirada de la investigación, formando también un cuerpo académico que esté formado en temas de pedagogía y didáctica, que eventualmente colaboren o se integren a las unidades de apoyo a la enseñanza, pero que generen también en sus propias cátedras una preocupación por estas temáticas, por la temática de la formación a nivel de sus respectivas facultades. Acá les quería como mostrar un poco el recorrido que ha hecho la universidad, ¿no? Esto como un resumen de lo que venía mostrándoles. Desde que se crea primero, además eso es un dato súper interesante, que es como que marca la creación de la sectorial, que es a partir de un grupo de trabajo sobre formación docente, o sea, desde el 93, 92 y antes, 90, en los 90 la universidad se preocupaba por el tema de la formación de sus docentes universitarios, entonces se crea como la sectorial con ese fin. Desde antes también en algunas facultades, en particular medicina, ya se habían constituido las UAE. Hay uno de los artículos que creamos con Mercedes Collazo y las compañeras de la unidad, que hacemos un recorrido de los procesos de creación de las unidades, y hay como bloques o periodos en que las UAE se conforman. Está el primero, más fundacional, de la creación de las UAEs. Después hay un segundo periodo del retorno a la democracia, que se hacen y se fortalecen las unidades de apoyo a la enseñanza, y después hay un segundo momento, ya más desde los planes estratégicos, que se hace como un nuevo resurgir de las unidades, se descentralizan a partir de la expansión de la universidad en el interior. Entonces también se crean en los centros y sedes universitarias del interior del país, y ahí, después de varias reflexiones y procesos, se las denomina o pasan a denominarse más unidades de apoyo a la enseñanza. En paralelo, esto que también hacía Fernando, de comparar un poco lo que son los procesos de formación con las políticas y los documentos institucionales que apoyan estos procesos de formación. Es importante recalcar que en el 2001 se empiezan a establecer los planes estratégicos. Hay en esos planes, que son a nivel de toda la universidad y que definen líneas, un eje que tiene que ver especialmente con la formación pedagógico-didáctica, y otras áreas similares, como la constitución de los programas de educación a distancia también, que colaboran con la formación sin duda. En ese plan estratégico se establece el programa de formación didáctica por área, donde esas acciones son descentralizadas pero coordinadas desde la Comisión Sectorial de Enseñanza. En un proceso, en ese periodo, entre el 2001 y el 2023, se dan diferentes acciones en cada área toma sus propias dinámicas, y bueno, van cambiando hasta que en el 23 se pasan a estar todas transferidas los fondos a cada servicio universitario, y se coordina de acuerdo a lo que cada servicio universitario quiere. Esto tiene pros y contras que después lo podemos comentar más largo. En el Estatuto del Personal Docente, en el 2018, se empieza o se discuten varios de los aspectos que traía Fernando también sobre esto de incluir la formación pedagógica en la carrera docente. Acá tenemos una batalla un poco perdida, pero está como ese debate, y en el Estatuto no quedó establecido del todo. Quedó como una cuestión pendiente, ¿no? Bueno, en el 2016, en el siguiente, se establece este programa central con estos fondos que financian, y se define como complementaria a las otras tres acciones, tanto de área como de UAES. Era como más integradora.
es un relato de muchas cosas. Acá sí voy a dejar el paréntesis de decir que hay mucha cosa que no tuve en cuenta, que no pude recuperar, por ejemplo, toda la formación de las UAE, las innumerables acciones que se hicieron dentro de los programas de área, y solo a modo de ejemplo rápido mostraba lo dentro del programa nomás de DPD, cada año la cantidad de temas que se fueron presentando, los ejes con los que se trabajaron. Cada programa tenía que ver con formación pedagógica, con comunicación, entornos virtuales, inteligencia artificial, la cuestión más de la comunicación al estilo Freire, con profesores invitados, por ejemplo en ese caso con Juana Sancho. O sea, cada una de estas acciones tiene temáticas que son de interés de todos y que son dirigidas de diferentes servicios o facultades. O sea, hay como en cada año un conjunto de acciones y desarrollos que se fueron dando, que bueno, eran muchos, como solo quise hacer un flash de lo que había en estos más de casi 10 años del programa. Después, acá solo para ver algunos de los números, desde el 2014 hasta ahora, por ejemplo, se van formando esta cantidad de docentes que dan un panorama desde los diferentes servicios y cómo se fueron aplicando. Bueno, en el 2020 en el área de tecnologías hay un pico muy alto porque estaba mucho asociado a la cuestión más de la pandemia y todo lo que implicó las formaciones en pandemia para poder impulsar el cambio que implicó enseñar en entornos virtuales, en plataformas. Entonces hubo una formación muy fuerte en ese sentido. Como ven, desde el 2001 hay como una formación, una participación bastante similar en cualquiera de las 3 áreas de conocimiento a la fecha, salvo esto que les decía, el pico que se dio en el 20 y con la pandemia, la cuestión más de formación en temas de tecnologías y de recursos para enfrentarse a los cambios que implicaban, pero en promedio van alrededor de entre 500 y 600 participantes por año integrando las diferentes áreas. Los participantes, a todos los participantes dentro del programa de desarrollo pedagógico les pedimos que nos comenten qué opinan y, bueno, hay algunas de las cosas que recuperan como cuestiones que le dejaron estas formaciones, ¿no? Le dejaron por un lado esta cuestión de la revisión y la reflexión sobre la práctica docente, las herramientas y los conocimientos para pensar la enseñanza, o reflexionar o rediseñar su enseñanza, algunos elementos como más concretos, particulares de la didáctica, de la planificación de cursos y sus aulas, o sea, cuestiones de abordar esas estrategias, y metodologías de enseñanza, o sea, cuestiones más generales de modalidades. Y por otro, un eje también que se trabaja mucho, que lo valoran como muy importante, que es esta de vincularse a los estudiantes, cómo conceptualizar las características, los roles, las formas de acercarse, la inclusión, bueno, muchos aspectos que tienen que ver con los estudiantes. Entonces los docentes valoran muy, muy fuertemente estos resultados obtenidos a partir de la formación. Yo acá quería en particular dejar esto es como, hasta acá era todo lo que vinimos haciendo, las estrategias, los logros en cierta medida del alcance y las propuestas, pero seguimos teniendo un eje que creo que también es una preocupación de ustedes también, del alcance, ¿no? Lo que ven ahí son la cantidad de cursos que aprueban, la cantidad de docentes en amarillo que aprueban cursos versus la cantidad de docentes de la universidad. En promedio la universidad tiene unos 12.000 docentes y como ven no llegamos estamos apenas cerca de los 2.000 docentes. Entonces hay una brecha muy grande entre quienes participan de la formación y a quienes nos querríamos acercar. Entonces ahí es un nudo que nos parece súper importante poner sobre la mesa y trabajar y valorar para intentar discutir cómo desarrollar esta línea que para nosotros es súper importante. Entonces, cuando hicimos este proceso de análisis a partir de un capítulo, realmente nos chocó mucho en los ojos esta distancia, ¿no?, entre lo que nosotros proponemos y los múltiples esfuerzos que venimos desarrollando
y lo que aún nos faltaría por hacer. Entonces, ante esto, nos preguntamos algunas cosas que creo que también son compartidas con el resto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué valoración ha tenido la formación didáctica en el momento de las contrataciones o renovaciones de cargo docente? Más allá de las estrategias institucionales, ¿qué tanto está pesando en esto de las contrataciones, lo que ustedes llaman carrera docente, que también es para nosotros, es cómo eso se valora y de qué manera se valora? Fernando decía esta cuestión de cómo hacer la clase o cómo evaluar los méritos de los docentes en su rol más de enseñantes, de clase, de didáctica. Muchos de los cargos de los llamados o concursos docentes no tienen en nuestra universidad esa clase que deberían dar, algunas facultades las hacen y otras no, entonces queda librado en esas renovaciones al perfil más disciplinar, o sea, en qué se formó, qué trabajos ha hecho, qué investigaciones ha hecho, y no tanto la mirada pedagógica didáctica. Entonces, ahí es un punto bastante crítico, más allá de la norma. Por otro lado, esto, ¿qué tanto los docentes tienen habilitadas en sus cargas horarias participar de acciones de formación? ¿Cuánto le dejan los catedráticos a los docentes ingresantes participar de acciones de formación o se los pasa como actividades extra de las actividades de clase, de trabajo, contratadas? Cuando uno piensa, es una actividad por fuera de lo que estoy haciendo, posiblemente sea menos el espacio que tengan para hacer eso. Después hay un eje que es común, que lo hemos repetido muchísimo, y que sabemos que está ahí, pero que también tendríamos que ponerlo sobre la mesa para poder debatirlo, es esa tensión entre la investigación, o sea, los posgrados académicos, muchas veces en detrimento de la enseñanza y de la formación pedagógica. Nuestra universidad, obviamente, como pública, tiene todas las funciones, enseñanza, investigación, extensión, pero muchas veces la enseñanza es como una tarea a cumplir en detrimento de lo que les exigen a la hora de la renovación de sus cargos, que es la formación y la investigación. Otro eje que nos preocupa, que me gustaría dejar acá también para el debate, es esta cuestión de poca visibilidad de las acciones de aula. Hay ahí una cuestión de lo privado, de lo personal, de lo vincular entre docentes y estudiantes, que es una riqueza, pero que también hace que haga más difícil reconocer y mostrar claramente cuáles son esas acciones de aula más ricas, más potentes, que involucran más, versus aquellas acciones de aula que son rutinarias, expositivas, ¿no? Cómo dar a luz sobre los tipos de acciones de aula. Entonces, ahí hay un eje de análisis y de investigación o de cómo debatir para potenciar estas cuestiones de aula que entendemos a la interna nuestra que sería un espacio también que si fueran más visibles podrían ser un factor favorecedor de la participación o el involucramiento en acciones de formación. Fernando decía lo que estamos haciendo en la búsqueda de este reconocimiento. Acá ya hay un documento que desde el 2008, Mercedes Collazo, que es la coordinadora de la unidad, junto con referentes de temas de formación, estaba debatiendo y que sigue estando aún sin ser desarrollado en toda su potencialidad, ¿no? Se manejan un montón de elementos que siguen sin estar aún hoy trabajados. Acá yo proponía... Perdón estoy pensando... pero perdón la interrupción, Nancy, pero en lo emotivo de todo el trabajo que venimos haciendo, ver el nombre de Elba Bertoni, a quien nos debemos hacer desde Uruguay un espacio para agasajarla, me gustó. Perdón, Nancy, no, todo bien, compañeros, pero tenía que decirlo porque vi el nombre y me emocionó. Ahí va. Sí, también lo vi y dije, es importante que se ¡Ay, sí! Es un montón, así como vemos a Elisa o a Isabel Acuña, ¿no? Tenemos nuestros nombres también. Tal cual. Acá en Uruguay. Ahí está, perdón. No quería
que pasara desapercibido ese nombre. Me parece bien. Me llamo a silencio de nuevo. Todo bien, todo bien. Nada, solo esto, para ir cerrando, esto de pensar, yo ponía entre paréntesis esta cuestión de nuevas soluciones, porque son debates que tenemos de hace siglos y que tenemos como para volver a poder traer y trabajar. La obligatoriedad no de la formación pedagógica, sabemos que es un debate bastante perdido, pero creo que el reinstalarlo en ciertas cuestiones podría por lo menos generar esta tensión, provocar el ruido, y bueno, aunque fuera por oposición, el debate se plantea. Lo quise dejar ahí. Después en corrientes más nuevas está la cuestión esta de las microcredenciales, ¿no? De la formación. Creo que podríamos pensar alguna cuestión de estas microcredenciales de formación pedagógica, de cómo hacer bloques de formación que fueran credenciables en una especialización, en un posgrado, en algún espacio que te permita ir construyendo como una carrera paralela de formación didáctica y que fueran como fácilmente accesibles para los tiempos que cada docente tiene. Tal vez esto integrarlo en una formación a distancia con estos módulos posibles acreditables. Ahí nosotros también está la discusión de la formación pedagógica en los posgrados disciplinares. Fernando la daba como perdida. No, habría que pensar cuál es la forma. Nosotros, todos los posgrados no tienen beca, entonces el debate sobre si debería estar financiado con una bolsa o una financiación de becas no estaría, pero habría que ver cómo ese debate está. Ahora la Comisión Académica de Posgrados en la universidad puso esta posibilidad de acreditar formaciones en otras áreas, y la formación pedagógica podría ser una. Entonces es como un tema a seguir pensando en qué otras estrategias de formación, más allá de las que estamos desarrollando, se podrían implementar para reducir esta brecha entre lo que venimos haciendo y lo que aún falta por hacer, y para facilitar también a los docentes su presencia en estas cosas. Esto como algunas de las cosas que me gustaría, capaz que después al final dejar un espacio para compartir o preguntarnos en conjunto. Y nada, la idea era esta de poder compartir ideas y seguirlas como amasando em coletivo. Era um pouquinho isso. Muito obrigada, Nancy. Importante trazer toda a trajetória, um trabalho árduo. São praticamente 5 assessores que têm que dar conta de todo o processo, né, se dividindo em várias temáticas diferentes. Mas é importantíssimo também trazer os desafios, né, Nancy, que vocês vivenciam, que venha muito ao encontro daquilo que, de uma certa maneira, aqui no Brasil também vivemos. Agora, por favor, a Elaine Maldonato, na sequência. Vocês me ouvem? Sim, sim. Vou colocar aqui a apresentação. Espera aí que deu um probleminha aqui. É isso. Agora só falta compartilhar a tela inteira. Na verdade, está no final. Deixa eu voltar. Agora sim. Não, ainda não. Aí, beleza. Agora está todo mundo vendo, né? Sim, sim. Bom, então, o que eu vou apresentar hoje na verdade, uma parte da minha tese, né? Algumas conclusões que eu cheguei na minha tese de doutorado, que está se encerrando agora. Então, essa apresentação é uma prévia a um treinamento para minha defesa, que vai ser dia 5 de junho agora. Vocês vão ver em primeira mão alguns resultados aí da pesquisa. Parabéns, parabéns. Obrigada.
Então, a tese se chama Assessoria Pedagógica Universitária, Desafios na Consolidação do Espaço de Formação Docente. A Maria Antônia é minha orientadora, né? Eu tive essa sorte de ter a Antônia como orientadora, ou como a gente diz no budismo, eu tive bom karma para isso. Meu karma me permitiu ter a Maria Antônia como minha orientadora do doutorado. Então, eu, só para situar um pouco, né, eu sou da UFSCar, mas sou do campus Araras. Nós temos 4 campos, né, como o Fernando falou, eu atuo no campus Araras. Eu ingressei na UFSCar em 2014, e apesar de exercer a função de assessora pedagógica, o termo assessor pedagógico só chegou a mim em 2017, quando eu fiz a disciplina da Antônia na Unesp, aqui em Rio Claro, no programa de pós-graduação em educação. Logo depois eu ingressei no GEPU, né, e tive contato com a Amanda, com a Lígia, que já desenvolviam pesquisas sobre o tema, e a partir daí é que eu comecei os estudos no campo da pedagogia universitária e do assessoramento pedagógico. Eu sou a única pedagoga aqui no campus Araras. Nós temos 6 cursos de graduação, há uma proposta de criação de mais 2. Temos cerca de 1.100 alunos e 100 professores, e só eu de pedagoga. Então, vocês imaginam o tamanho do desafio. Eu iniciei o doutorado em 2021, né, paralelamente aí ao projeto, esse projeto de onde saiu, né, nós estamos oferecendo essas formações. Então, essa pesquisa ela se integra a esse projeto maior, né, de assessoramento pedagógico universitário, singularidades e sincronicidades no cenário internacional, que é uma pesquisa que foi financiada pela FAPESP e mapeou experiências de assessoramento em 12 instituições de 4 países. Aqui eu trago para vocês, né, como eu falei, eu sou a única pedagoga, então nós temos várias frentes aí o assessor pedagógico, ele tem várias frentes de atuação, né? Esse quadro foi desenvolvido pela Amanda, maravilhosa, na tese dela, e eu copiei e uso para tudo esse quadro. Então, nós temos aí um rol, né? Vocês veem que são 5 frentes principais, né? O assessoramento aos docentes, desenvolvimento profissional, assessoramento à avaliação institucional, assessoramento curricular e a orientação discente. Eu, em maior ou menor grau, eu acabo atuando em todas essas frentes, né, com foco maior no assessoramento curricular e na orientação aos discentes. A pesquisa desenvolvida, né, durante o doutorado, ela partiu dessa questão de pesquisa, como transformar o espaço de assessoramento pedagógico do campus em um efetivo lugar de formação docente, conforme os princípios conceituais estabelecidos por Cunha, né, a professora Maria Isabel da Cunha, que participou do encontro anterior, no mês passado. A partir dessa questão, foi definido o objetivo geral da pesquisa, que foi o de identificar as necessidades formativas dos docentes do campus Araras e analisar de que forma a assessoria pedagógica pode promover seu desenvolvimento profissional, com vistas à elaboração de uma proposta. Então, a princípio, a nossa intenção, né, minha e da Antônia, era elaborar uma proposta de formação docente que atendesse às necessidades formativas dos professores do campus Araras. Então, essa proposta seria levada para a Prograde, né, para as nossas discussões, para o nosso planejamento de ações formativas, além de promover algumas ações específicas aqui do campus. Então, eu me apoiei nos escritos da professora Maria Isabel da Cunha, né, que ela distingue o espaço como um local com potencial para a existência de programas de formação docente, né, e o lugar como a dimensão humana, né, que é atribuída pelos sujeitos que neles atuam. Então, o lugar já seria um passo além, né, um local legítimo, né, reconhecido pelos participantes como local para a ocorrência dessas ações formativas.
Então, o percurso metodológico seguido, né, foi uma pesquisa de abordagem qualitativa, se caracterizou como uma pesquisação, por eu estar inserida no ambiente, né, no grupo pesquisado. Ela teve um objetivo bem delimitado, né, que foi a consolidação do setor de assessoramento como espaço de formação docente, e fez uso de diferentes instrumentos de coletas de dados. Para o tratamento dos dados foi utilizado análise temática, e a partir disso foram definidas as... Ai, gente, minha gata está enlouquecida aqui, desculpem. A partir da análise temática foram definidas 3 categorias, né? Concepção de formação e atividades formativas desenvolvidas, experiências formativas no assessoramento pedagógico e a terceira, as proposições formativas. Por ser uma pesquisação, né, ela foi bem dinâmica, então ela teve diferentes fases, né, nós tivemos alguns desafios aí ao longo dessa pesquisa, e nós fomos nos adequando conforme esses desafios foram surgindo. Então, na primeira fase foi realizada uma análise documental dos documentos institucionais, foi feita a revisão bibliográfica e análise de um questionário que foi enviado aos docentes no início da pandemia, e também análise do processo formativo realizado pela Prograde durante a pandemia. Na fase 2, foi enviado um novo questionário, eu filtrei do primeiro questionário as respostas dos professores de Araras, então convidei todos eles para responder esse segundo questionário, já no âmbito dessa pesquisa, e aqueles que responderam ao questionário foram convidados para participar de uma roda de conversa. E aí depois eu vou falar sobre o que aconteceu no próximo slide. E na fase 3, foi realizada a discussão, né, dos resultados, a problematização dos desafios encontrados aí durante a realização dessa pesquisa, e aí eu me voltei para a análise do processo de construção e aprovação da política de formação docente, que o Fernando já mostrou aí na apresentação dele. Então, como que foi a participação dos sujeitos, né? Aí foi o maior desafio encontrado durante a pesquisa. Foram convidados a responder o segundo questionário 75 professores, desses 25 responderam, 13 deles confirmaram a participação na roda de conversa, mas no dia só 2 apareceram. Então foi bem desafiador, né? Apesar desses 2 docentes que compareceram terem sido fantásticos, deram contribuições preciosas assim para a pesquisa, né? Mas não dava para elaborar uma proposta de formação com só 2 professores. E aí eu pensei em algumas hipóteses, né, para essa baixa adesão à pesquisa, à proposta, né? Então, primeiro foi a escolha da data. Nosso calendário estava bem maluco ainda na época que foi marcada a roda de conversa, porque apesar de ser foi em agosto, no final de agosto, mas era final de semestre, a gente estava terminando o primeiro semestre, porque nós estávamos no pós-pandemia, estávamos nos adequando, né, ao retorno às atividades presenciais. Além disso, uma outra hipótese, né, que já foi mencionada pelo Fernando e pela Nancy, é o foco dos docentes nas atividades de pesquisa, né, e não é tão valorizada as atividades relacionadas à docência ou à formação pedagógica. E uma coisa que também foi identificada foi que a ausência da política de formação, naquele momento, né, no momento que a gente estava desenvolvendo a pesquisa, a ausência de uma política de formação consolidada, né, que estimulasse a participação dos docentes, também pesou. Foram mencionados nas conversas que eu tive, e tanto nas respostas ao questionário, foram mencionadas a descontinuidade de algumas ações formativas, como um desestimulador, né, da participação, e foi muito mencionada a questão da falta de datas previamente agendadas no calendário acadêmico. Os professores mencionaram que gostariam que essas datas fossem previamente divulgadas já no início do semestre ou no início do ano, para que eles pudessem se planejar para participar.
Apesar disso, né, daqueles 25 que responderam o questionário, foi possível, então, definir, fazer um levantamento das necessidades formativas que eles manifestaram. Então, elas foram divididas em 4 categorias. Aí saiu um errinho aí de digitação, tá? Saiu o D no lugar do G. Metodologias ativas foi a que mais apareceu, né? Um tema muito demandado pelos docentes. A questão da educação inclusiva, nós temos, acho que todos, né, estão enfrentando esse desafio, muitos estudantes com laudos de autismo, TDAH, entre outras coisas. Também foi mencionada a adaptação dos estudantes indígenas, né, muitos vêm de bem longe, não têm o português como primeira língua, então enfrentam vários desafios aí na adaptação acadêmica. E uma outra questão também foi o assessoramento aos discentes, porque no momento que eles responderam o questionário, né, a gente estava voltando às atividades presenciais, estava saindo do ensino remoto emergencial, e os professores perceberam os alunos bastante dispersos, né, ninguém mais parecia ter paciência para nada, né, até uma professora mencionou, chamou de geração TikTok, né, que tudo tem que ser muito rápido, vídeos curtos, aulas curtas, eles não conseguem mais focar. E uma outra questão que apareceu também foi a assessoria curricular na questão da curricularização da extensão. Nós estamos ainda no processo de implementar, né, a curricularização, todos os cursos aqui do campus estão discutindo e modificando seus projetos pedagógicos, então esse tema apareceu bastante. E aí, já pensando no atendimento a essas necessidades, né, identificadas, já foi realizado algumas ações, né, durante essa pesquisa. Então, nós fizemos o primeiro encontro de formação docente, que teve a participação do professor Ângelo Cortelazzo, da Unicamp, falando sobre metodologias ativas e planejamento de atividades. A Amanda gentilmente também participou, trazendo a experiência da Unifal, né, das engenharias da Unifal, na curricularização da extensão. Foi uma conversa com o NDE do curso de Engenharia Agronômica aqui do campus. Depois nós fizemos também uma roda de conversa sobre a curricularização da extensão, em 2023. Esse encontro de formação docente também foi em 2023. Essa primeira roda de conversa foi com os pró-reitores de extensão e de graduação. Ano passado, a Antônia esteve aqui conosco para falar sobre a curricularização da extensão também, junto com a professora Natália, que é do Campus São Carlos. E nós tivemos, nesse período, uma comissão de saúde mental aqui no campus. Eu fiz parte dessa comissão e nós fizemos algumas ações. Naquela época, a gente identificou vários alunos com questões de sofrimento mental, dificuldade de se adaptar às atividades presenciais. Então, nós trouxemos o professor Hileno, lá da UNB, para falar com os professores e depois com os estudantes. Foi um evento muito bacana. O professor Hileno é uma autoridade no assunto, entende muito dessa questão e ajudou bastante. E também a professora Thais, que é lá do Campus São Carlos, também esteve conversando com os professores e técnicos aqui do campus e com os estudantes da graduação e da pós-graduação. Então, assim, ao final da pesquisa, né, a gente foi tirando algumas conclusões, né, então, toda essa pesquisa, todo esse processo aí do doutorado, ele se constituiu num grande ciclo de autoformação, né, foi bem intenso para mim, todo esse processo, por trabalhar no campus, né, e estar atuando diretamente com os docentes aqui, então, eu já fui planejando algumas ações, executando algumas ações ao longo da pesquisa. Então, o trabalho realizado, né, nesses 4 anos permitiu a gente identificar os avanços durante o processo de institucionalização da formação docente, algumas lacunas, né, principalmente aí em relação ao DEG, né, DEG-AR, que é o setor que eu trabalho, né, o Departamento de Ensino de Graduação de Araras.
E também foi possível mapear alguns caminhos aí para a consolidação e implementação da política de formação continuada que acabou de ser aprovada. Uma das coisas que ficou muito clara ao longo da pesquisa foi a fragilidade, né, do setor. Nós trabalhamos em apenas 2 servidoras, eu e uma assistente em administração, então a nossa capacidade de atuação é bem limitada, né? Inclusive em relação à formação, eu conto muito com a ajuda das minhas colegas, a Aline, a Thais, a Elaine estão aqui presentes, elas são da DITPED, lá de São Carlos, e sempre me socorrem, e a gente planeja as ações formativas em conjunto, né? Uma coisa que ficou muito clara ao longo da pesquisa foi, ainda persiste, apesar de eu estar aqui há 10 anos, quase 11, ainda há um desconhecimento generalizado das atribuições do setor, né? Isso reduz a nossa capacidade de atuação também, né? E ofusca o seu papel em relação à formação. Ficou muito claro, inclusive a professora que participou da roda de conversa foi muito categórica nisso, que é muito claro para os professores que o DEG é o setor de ajuda aos estudantes, e não o setor de formação, que pode, né, desenvolver atividades de formação. A questão da assessoria curricular é mais clara assim, para os professores que participam dos NDEs e das coordenações de curso, né, porque a gente tem um diálogo bem próximo com eles, especialmente agora que eles estão reformulando os projetos pedagógicos dos cursos, mas não é tão claro para os outros docentes. Fica, para eles, o DEG é o setor de ajuda aos estudantes. E para superar, né, essa condição, aí a gente precisa atuar mais fortemente, né, na questão da comunicação institucional sobre o papel do DEG, né, esclarecer melhor as frentes de atuação, envolver ativamente as chefias de departamento e coordenadores no planejamento das ações formativas. E uma coisa que eu quero fazer depois da defesa e da publicação da tese é apresentar os resultados dessa pesquisa ao Conselho de Centro. E aí sim, no Conselho de Centro, aqui do campus, lançar a proposta de um plano de formação específico para o campus de Araras, agora atrelado à política de formação recém-aprovada. E, por fim, né, ao final aí dessa jornada toda do doutorado, a conclusão que tanto eu quanto a Antônia tiramos é que, sem uma política institucional de formação clara e abrangente, a ação profissional do assessor pedagógico universitário fica fragilizada e não permite consolidar o espaço de formação, menos ainda transformar em lugar. Então, antes do DEG virar um lugar de formação, é preciso esclarecer que ele é o espaço de formação, né, no campus. Então, é preciso dar um passo atrás do que a gente queria fazer e esclarecer melhor sobre o papel do DEG aqui no campus. E aí, na busca, né, pela consolidação desse espaço de formação, eu busquei apoio aí no trabalho da professora Flávia Vieira, que é nossa parceira aqui no projeto também. Então, segundo a professora Flávia Vieira, né, para uma mudança profunda das práticas pedagógicas, faz-se necessário a construção de um referencial, o conhecimento do contexto institucional, a inovação e investigação das práticas, dar visibilidade à pedagogia e sistematizar e teorizar o trabalho desenvolvido. Então, alguns desses passos já foram sendo desenvolvidos ao longo da pesquisa, né, e eu pretendo dar continuidade a eles ao final, né. Eu falo que o doutorado ele tem um prazo pré-determinado, né, então o doutorado se encerra aqui, mas o trabalho não, né. A minha tese vai ser, na verdade, um disparador de ações futuras aí no meu trabalho. Aqui algumas referências que eu usei, né? Claro que na tese tem muito mais do que isso, né? Mas eu filtrei aquelas que têm ligação direta com a apresentação que eu fiz. E é isso, eu agradeço pela atenção. Aqui tem alguns contatos, né? Se alguém quiser depois trocar uma ideia, conversar, eu estou à disposição.
E agora a gente vai partir para as perguntas. Muito obrigada, Elaine. Esse também foi um prazer imenso, né, trabalhar com a Elaine nesses 4 anos de pesquisa. Vocês também, né, Elaine? Mas com certeza a gente teve grandes avanços. Gente, então eu vou parar a gravação agora para garantir a fala dos 3, né? Porque, como eu estou com problema no meu computador, caso haja algum problema, eu vou para o meu celular, tá bom?